Salve galera, beleza? Nesse vídeo eu quero falar para você sobre o campo Stage no ServiceNow. Esse campo ele está presente em tabelas como Request, Requested Item e Knowledge e serve para a gente mostrar para o usuário a fase no que se encontra o ciclo de vida do registro envolvido no nosso atendimento, por exemplo. Então, esse campo ele é do tipo Workflow e também normalmente por trás dele roda uma lógica desenvolvida em um Flow, no antigo Flow Designer, hoje o Workflow Studio do ServiceNow. Eu quero mostrar para vocês, explorar as possibilidades em torno desse campo a partir de uma perspectiva de uma tabela customizada, usando esse campo de forma customizada. Bora lá? Então vou mostrar para vocês aqui o nosso cenário de estudo. Eu tenho uma tabela que eu chamei de Test Table. Criei application, menu e module para ela, para a gente poder interagir. É uma tabela super simples, não tem contexto de negócio por trás, é só para a gente testar mesmo essa questão do campo Stage que eu gostaria de mostrar para vocês. Por sinal, eu nem estendi ela da task, tá? É uma tabela que deveria receber tarefas que vão ter ciclo de vida, mas como é só teste, eu nem acabei estendendo ela da task nem nada. Bom, então deixa eu mostrar aqui para vocês a criação de um registro. Eu tenho três campos, o number, o state e o stage. O stage, o padrão dele é sempre receber esse valor aqui, initial stage, tá? Vou salvar aqui a criação do nosso registro. E aí eu tenho uma UI action, que também eu criei, de initial. Quando eu clico nessa UI action, ele empurra o state para initial, ele troca o valor para initial. O stage continua igual. Aí aparece uma outra UI action chamada middle. Se eu clicar aqui nela, ele vai trocar o state, que também vai trocar o stage. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa lista. Percebam que eu tenho meu campo stage aqui e ele está aparecendo graficamente as fases do meu suposto atendimento. Então ele está na fase de início. Vou entrar aqui na nossa tarefa, pseudo-tarefa, vou clicar em middle. Ele vai trocar o meu state para middle e trocou o stage também para middle stage. Só que quem está fazendo a orquestração da troca dos stages é um fluxo no antigo Flow Designer, hoje o Workflow Studio, que eu já vou mostrar para vocês. Se nós voltarmos aqui na lista, novamente, a gente tem a representação gráfica aqui dizendo então que o initial stage foi concluído e agora a gente está no middle stage. Se eu entrar no registro e clicar agora na UI Action Last, o que vai acontecer? Ele atualiza o state para last e o stage também acompanha. É o flow lá no Workflow Studio que está fazendo essa alteração do stage. Se eu voltar aqui na nossa lista, então graficamente ele indica que todas as fases do suposto atendimento aqui foram encerradas. O início, o meio e o fim. Beleza? Então, simples assim. Antes de mostrar para vocês o fluxo no Flow Designer, agora o Workflow Studio, queria só mostrar a lógica do campo Stage que eu criei então. Já deixei aberto aqui. Ele é um campo então do tipo Workflow. Eu chamei ele de Stage, então a label é Stage. Como eu acabei criando a tabela no global e a tabela tem o prefixo o underline, os seus respectivos campos também tem o prefixo o underline, então o underline stage é o name do campo. E eu cadastrei três choices. Então a choice, deixa eu organizar elas aqui por sequence, initial stage e o seu value, middle stage, o seu value e last stage e o seu value. Beleza? Se eu habilitar aqui o Advanced para vocês, a Advanced View, que aparece aqui como Related Link, vocês vão perceber que a gente tem uma pequena surpresinha aqui. Deixa ele carregar. Que são os Attributes. O que está definido aqui dentro dos Attributes? Os Icons. Então, eu tenho um icon chamado Workflow Icons SCR, e é isso aqui que me permite ter essa visualização gráfica a partir de uma lista. Então,
não basta eu criar o campo do tipo workflow e esperar que na lista ele já vai funcionar assim, baseado nas minhas choices do campo. Eu preciso colocar nos atributos do campo para ele respeitar esse ícone aqui. Caso contrário, lá na lista ele vai aparecer como uma choice comum, tá? Uma coisa que eu não comentei, mas vocês já devem ter percebido, é que, na verdade comentei, né, mas não falei aqui especificamente do default value, é que o default value do nosso campo stage é initial underline stage, que é o value aqui do initial stage. Tá? Então toda vez que a gente provoca a criação de um novo registro, o valor padrão desse campo é initial underline stage. Tá? E eu acho que é isso em relação a esse nosso campo aqui stage. Então, basicamente, 3 coisas. Criar um campo que se chame stage, do tipo workflow, tem que ter choice dentro desse campo, e quando habilitar a visão avançada, nos attributes, tem que declarar essa string aqui como atributo, para ele chamar os ícones de workflow. Agora, vamos dar uma olhadinha no nosso flow. Então, eu já estou com o flow aberto, é um flow super simples. Na nossa trigger, a gente vê que ele é disparado quando um registro é criado. Assim que ele carregar, vai dar para a gente perceber melhor. Então, o registro é carregado, aliás, é criado na tabela test_table. Beleza, e aí ele começa a execução. Então, eu tenho aqui um elemento que a gente pode configurar dentro do flow, que é o stage mesmo. Então, sempre antes de uma action, eu posso configurar um stage. Eu cadastro os meus stages vindo aqui em More Actions menu, Flow Stages. Então, eu declaro aqui os meus stages. O value tem que ser exatamente igual às choices, ao value das choices lá no campo stage. Então, a label aqui acabou ficando igual, mas o value tem que ser exatamente igual. E eu posso declarar aqui o tempo também que o atendimento vai passar nessas fases aqui, né? Mas isso aqui não tem relação com SLAs, tá? É só um tempo aqui de duração de cada um dos estágios, que vai refletir, inclusive, na representação gráfica aqui na lista. Tá? Todos eles eu coloquei como tempo de duração 1 dia. Beleza, então isso aqui tem que refletir nas nossas choices. E aí, para usar esses stages ao longo do fluxo, a gente sempre cadastra um stage, pode cadastrar, enfim, definir um stage no flow antes de uma action. Só para entender a lógica aqui do nosso flow, tá? Eu tenho um stage aqui, então ele vai definir o nosso campo stage para initial stage, apesar que eu já tenho um default value que faz isso. Então, de certa forma, esse meu primeiro stage aqui seria quase irrelevante. Aí eu tenho uma wait for condition, que espera até que o campo state seja atualizado para initial stage, se eu não estou enganado. Initial, na verdade. Então ele aguarda até que o campo seja atualizado para initial, para que também seja executada essa próxima action aqui, que aguarda até que o campo state seja atualizado para middle. Quando o campo stage é atualizado para middle, o que vai acontecer? Aí ele dispara o meu próximo stage, a próxima atualização do meu stage. Tá? Aí, por último, eu tenho mais uma wait for condition que aguarda até o meu campo state ser atualizado para last. Lembrando que o que atualiza o meu campo state, baseado na lógica que eu defini aqui, que é só para fins de exemplo, tá, gente? É uma UI action. Então, depois que ele atualiza o campo state para last, o que ele faz? Automaticamente o fluxo define o meu stage para last stage. Então, é o fluxo que está atualizando os meus stages, baseado na atualização de valor do campo state. Quem está atualizando o meu campo state é o nosso UI action, tá? Então, bem simples esse fluxo aqui. Vocês vão até pensar, poxa, mas essa parte inicial aqui seria até irrelevante. Sim, de certa forma ela é até irrelevante, mas eu acabei mantendo aqui só para ter todos os stages também sendo atualizados a partir do flow lá em relação ao nosso campo. Só para mostrar para vocês, ó, eu não consigo adicionar um stage se eu não tenho uma action, então eu vou simplesmente instanciar, na verdade, uma action aqui qualquer.
só para mostrar para vocês a possibilidade de adicionar daí um stage novo. Eu vou colocar aqui a ask for approval. Digamos que antes dessa action for approval eu quero adicionar um stage. Beleza, não vou parametrizar ela, vou dar um done aqui, digamos que está tudo certo. E aí, olha só, se eu levar o meu mouse aqui, antes da action ser executada, vai ter ó, add a stage. Então eu posso adicionar um stage sempre antes de uma action. E aí ele vai me perguntar, beleza, você tem esses values aqui, na verdade, esses stages aqui cadastrados. Qual você quer utilizar? Beleza, eu vou adicionar qualquer um. E o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai validar na minha tabela se eu tenho um campo de nome stage e vai atualizar esse campo. Então eu não preciso fazer o mapeamento disso no flow. Tipo, o meu campo stage é X, atualiza com esse valor aqui, enfim, essa choice que a gente está declarando. Não, ele automaticamente já valida que eu tenho um campo stage na minha tabela e faz a respectiva atualização. Então, baseado nos testes que eu fiz, funcionou da maneira que eu exibi, que eu mostrei para vocês. A UI Action atualiza o nosso state, que acaba sendo também interpretado lá pelo nosso flow, no Workflow Studio, que atualiza o nosso stage, tá bom? Galera, era isso que eu queria mostrar para vocês, a lógica por trás aí do campo stage. Então, se vocês quiserem criar um customizado e uma tabela customizada, fiquem aí à vontade. É só seguir esse padrão aqui para definição do campo e depois seguir uma lógica parecida com essa aqui na hora que vocês também estão criando o fluxo de vocês no Workflow Studio. Espero aí que tenha ajudado e até a próxima.